Olá você, estamos de volta, mais uma aula de Direitos Humanos para você que vai se preparar para Polícia Militar, Polícia Civil, agente prisional. Vários concursos caem esse tema, Programa Nacional de Direitos Humanos. Eu sou Fabrício Rosa, se quiser me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, só procurar lá. Bem, vamos tentar abrir o nosso cérebro para falar do PNDH. PNDH, beleza? Programa Nacional de Direitos Humanos. Coloca aí no seu caderno. PNDH cai em vários concursos. Tranquilo? Vamos lá então. Primeiro eu vou contar a história do PNDH. Antes de falar desses princípios, eu vou contar a história. Essa história tem um pouco a ver com a democracia, da construção democrática no mundo. Em 1993, aconteceu em Viena, uma bela cidade, a capital da Áustria, a segunda Conferência Mundial de Direitos Humanos. Mundial de Direitos Humanos. Nessa conferência, os países que participaram se comprometeram a incentivar a participação do povo, na sua multiplicidade, na sua pluralidade, a construir políticas públicas. Vou traduzir numa linguagem mais simples. Os países se comprometeram a ouvir o cadeirante. O que o cadeirante quer para a vida dele? A ouvir o surdo. O que o surdo quer de política pública que o Estado faça, o município faça? A ouvir a mulher, a ouvir os presidiários, a ouvir as crianças e adolescentes, a ouvir os idosos. Então os países se comprometeram a criar um modelo mais democrático de escuta e de participação das pessoas para a construção das políticas públicas. É difícil compreender isso? Mas é isso. Você que está nos assistindo, você já viu alguma vez no seu bairro assim, venha participar da Conferência Municipal de Esporte, ou venha participar da Conferência Municipal de Saúde, ou venha participar da Conferência Municipal LGBT, das lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Então são conferências que ouvem os vários grupos da sociedade. Você já ouviu falar disso? Pois é, isso nasceu aqui. Porque o PNDH é um programa feito pela própria sociedade, é uma estratégia, um programa, um plano das demandas desses grupos da sociedade como um todo. Entenderam? Então ele nasce como? Ele nasce a partir da participação social, certo? Eu vou só citar, eu não vou anotar lá porque isso não cai muito. Ele tem alguns princípios: universalidade, todos devem participar, indivisibilidade, respeito à diversidade, cidadania, participação social. O mais importante para o PNDH é a participação social. É a participação social. Isso tem a ver com cidadania. Nas apostilas e nos manuais jurídicos, muitas vezes a cidadania ela é resumida a votar e ser votado. Ou muitas vezes fala-se muito do plebiscito, do referendo, que são formas de participação nas decisões do Poder Legislativo. Fala-se dos projetos de lei de iniciativa popular, que está lá na Constituição. Fala das comissões nas casas legislativas, tanto nas câmaras de vereadores, quanto na Assembleia Legislativa, quanto no Senado, na Câmara dos Deputados. E são formas de participação. No Judiciário, por meio do júri, por meio da ação popular. Tudo isso são formas de participação das pessoas no Estado. Mas a participação não se resume a isso. A participação se resume a algumas instâncias. Desculpa, a participação vai também para algumas instâncias da vida pública. Beleza? Vamos chamar a atenção de algumas. Existem outras formas de participação, além do plebiscito, do referendo. Por exemplo, a participação da sociedade em comissões ou comitês de políticas públicas. Eu mesmo participo de vários, em nível estadual, em nível municipal, em nível federal. Por exemplo, tem comitê sobre violência sexual, tem comitê sobre trabalho escravo, tem comitê de saúde, de educação, de sistema prisional. Então
E aí, nesses comitês, quem participa? Só o próprio Estado? Juiz, promotor, policial, professor? Não. A própria sociedade vai participar. Pode ser um pastor, pode ser um padre, pode ser um psicólogo, pode ser um professor da iniciativa privada, pode ser um empresário, pode ser um desempregado. A própria sociedade vai participar definindo essas políticas públicas. Beleza? Então, a Constituição já previu alguns desses comitês. Por exemplo, o Comitê de Saúde está no artigo 198 da Constituição, o Comitê de Assistência Social está no 204, o Comitê de Cultura está no 216, de Erradicação da Pobreza está no 79. E esses comitês não foram criados pela Constituição de 88. Está previsto lá, mas eles já existiam. O de saúde mesmo é lá da época do Getúlio Vargas. Beleza? E aí, além dos comitês, existem outras formas de participação, que são conferências. Conferências. Então, você um dia viu uma faixa lá no seu bairro. Venha participar da Conferência Municipal de Esporte. Conferência Municipal do Idoso. E aí essas conferências, vamos falar que a Conferência Municipal do Idoso, vamos falar que foi 200 pessoas. A de Goiânia, a de Anápolis foi 100, a de Jataí foi 50. Aí vão eleger delegados para a Conferência Estadual do Idoso. Então na de Goiânia tira uns 15, na de Anápolis uns 10, na de Jataí uns 5. E aí vai ter uma conferência estadual que vai eleger os seus delegados para discutir essas políticas públicas. E isso vale para o LGBT, para os negros, para os ciganos, para os quilombolas, para os presidiários, para a saúde, para a educação, enfim. Vale para várias conferências que existem. Das conferências estaduais, elege-se o delegado para as conferências nacionais de assistência social, de saúde. Das conferências nacionais sai um programa. Entendeu? Então, o que nós estamos falando aqui é do Programa Nacional de Direitos Humanos, que é o maior deles. Porque ele tenta ser... Vocês anotaram aqui já? Ele tenta ser a junção de tudo isso, de todos os grupos da sociedade, na sua diversidade, nas suas demandas diferentes, nos seus conflitos, nos seus pedidos diferentes, sobre vários projetos de políticas públicas. Entenderam isso? Então, o que é o PNDH? O Programa Nacional de Direitos Humanos. É um projeto de políticas públicas, com a participação da sociedade civil, Então, quando você for ler lá o PNDH, você vai ver que parece uma bíblia, que ele é enorme, ele é muito grande. É porque é isso. É esse tanto de grupo que eu citei pedindo determinadas coisas do governo, que vão chamar isso de propostas, de ações governamentais. Beleza? Então, se você for ler, você vai ver que o trem é grande, que é enorme. Fala, puta que pariu, que livro é esse? Vai cair no meu concurso esse livro desse tamanho? É isso. Você precisa decorar aquilo lá? Não. Você precisa entender essa complexidade que não é fácil. Entendeu isso? Então é a sociedade civil reunida em milhares de conferências municipais, que tirou seus delegados para as conferências estaduais, que tirou seus delegados para a Conferência Nacional. Na Conferência Nacional, todo mundo, esse povo reunido, fez uma série de documentos, propostas para o governo federal. Governo federal, eu sou cadeirante e o meu sonho é que as calçadas do Brasil eu possa transitar com a minha cadeira. Aí vai ter isso lá, nas 500 e poucas propostas do final. Então, todas essas reuniões se transformaram nas propostas. São 522, se não me engano. Daqui a pouco a gente vai ver. Mesma coisa. Então, vai ter lá o migrante. Nós temos no Brasil muitos venezuelanos, muitos bolivianos, haitianos. Governo federal, porque eu peço, pelo amor de Deus, aqui no Brasil tenha cursos gratuitos de português. A dificuldade do migrante maior é falar a língua. Ele tem uma série de demandas, mas a primeira é a língua. Porque como é que eu vou pedir outras demandas se eu não falo a língua? Entendeu? E aí vai ter lá nessas 522 propostas um migrante lá. Nós queremos curso de português, blá blá blá. Entenderam isso? E aí a complexidade da sociedade, com suas várias diferenças. Indígenas. Governo federal, nós queremos a demarcação das nossas terras, porque essas terras originariamente são de todos os indígenas. São dos indígenas. Entretanto, existem locais de conflito entre um fazendeiro e um indígena. É do indígena, ele que está lá, ele que ocupou primeiro. 30 mil anos eles estão aqui.
Então eles querem a demarcação do pouco de terra que sobrou para eles, já que o Brasil todo é deles, né, na verdade. Beleza? Então o Programa Nacional dos Direitos Humanos vai falar sobre isso. E aí o que cai na sua prova? Cai os decorebas, que não é tão legal, né? Decoreba, mas é o que cai. Então cai assim, ó. Cai você saber, eu vou apagar aqui, tá? Isso aqui. Então cai você saber um pouco da história disso. Lembra que nasceu lá em 93, em Viena? E não é só no Brasil, em vários países que isso acontece. Então cai você saber que nós estamos no PNDH 3 e que o PNDH 1 ele é de 1996, do governo Fernando Henrique Cardoso. Então não é coisa de socialista, de comunista, um governo liberal. O que é um governo liberal? Que entende que o Estado tem que influenciar pouco na economia e tem que ser um Estado menor. Então, no PNDH 1 é de 96, do Fernando Henrique Cardoso, ele tinha 228 propostas. O que são propostas, professor? São isso que eu falei para você. É o grupo específico. Ah, nós somos alunos de cursinho. Se tivesse lá uma conferência municipal de alunos de cursinho, qual que seria a sua demanda? Ah, a minha demanda é que tenha mais concurso. Pode ser, uma dessas 28 propostas. Se as conferências municipais fossem para estadual, depois para federal. Entendeu? A minha demanda é que tenha cursinhos mais baratos ou gratuitos. Pode ser também uma das propostas. Não tem isso lá não, claro, eu estou só explicando para você o que é. Então cai esse número aqui. Por mais incrível que pareça, a banca gosta de decoreba, né? Que mais do que saber esse número, era importante saber o que é o negócio, mas eles gostam de colocar isso aí. São 228 propostas. E esse PNDH, ele era mais ligado aos direitos civis e políticos. Então, não falava muito, ou quase nada, de direitos econômicos, sociais e culturais. Vocês lembram disso? Os direitos civis e políticos são os chamados direitos de primeira geração, ou primeira dimensão. Professor, quais são eles? Direitos civis, direito ao nome, é um direito civil. Tem pessoas que não têm nome, que não tiveram nome, que não têm sobrenome, isso é um direito civil. Direito ao casamento livre, isso é um direito civil. Tem vários países, em 22 países do mundo, meninas são mutiladas, têm a sua genitália mutilada e elas são entregues para homens mais velhos de 60 anos para casar. Meninas de 14 e 13 anos. Isso é um direito civil, o direito ao casamento livre, a eu casar com quem eu quero e eu me separar quando eu quiser separar, é uma coisa muito nova na nossa história. Isso é um direito civil. Direito político, todas as liberdades são direitos políticos. Liberdade de associar-se ou de não associar, de reunir-se ou de não reunir-se, de sindicalizar-se, de ir e vir, de votar e ser votado, são direitos políticos. Todas as liberdades, a liberdade é política. Então, liberdade de crença, de manifestação, de expressão, então todas as liberdades são direitos políticos. A grande característica dos direitos de primeira dimensão é que o Estado não deve intervir nesses direitos. Pra você ter um nome, basta sua mãe falar que você vai chamar João, Yuri, Lucas, né? Claro que depois você vai registrar no cartório, mas o Estado não intervém nisso. Se você vai ter religião, não vai ter religião, isso é uma conquista histórica, que o Estado já interveio, né? O Estado já interveio em vários momentos, escolhendo o padre da cidade, escolhendo quem que vai ser o religioso que vai mandar na cidade, isso já aconteceu muitas vezes. Então o Estado não intervém, é a grande característica dos direitos de primeira geração. Beleza? Então, o que cai? Cai isso. Você não precisa saber quais são as propostas. Não vai cair sobre o PNDH 1. O PNDH 1 você tem que saber isso. Que ele é de 96, de FHC, 228 propostas, que ele tratava de direitos civis e políticos. Aí vai ter uma questão lá assim, em relação ao PNDH 1, ele falava dos direitos econômicos, sociais e culturais. Verdadeiro ou falso? Falso, porque o PNDH 1 não falava de direitos econômicos, sociais e culturais. Beleza? Então, vamos falar agora sobre o PNDH 2. O PNDH 2, ele é de 2002, início do governo Lula, tá bom? Então, ele é de 2002, início do governo Lula, por sinal, o melhor governo que já teve no nosso país. Ah, mas o Lula é corrupto, também acho. Mas isso não muda o fato de ser o melhor governo que já teve no nosso país. Vamos lá. Então, 2002, Lula. E aí, uma coisa que cai, que ele falava de direitos civis e políticos, esse PNDH 2 falava de direitos civis e políticos, mas também trazia
mas também trazia direitos econômicos, sociais e culturais. Econômicos, sociais e culturais. Beleza? E aí uma coisa que cai é que são 518 propostas. Já aumentou bastante, porque deve ter tido mais conferências, mais participação de pessoas. Desse aqui eu não participei da construção. Do PNDH 3 eu participei da construção. Vamos lá então. Então que mais, gente? Então vai cair isso aqui. Ah, pessoal, o que é direitos econômicos, sociais e culturais? São chamados direitos de segunda geração ou de segunda dimensão. A grande característica é que o Estado tem que intervir. Ah, professor, por que o Estado tem que intervir? Porque não é todo mundo que é rico. Aliás, a maioria é pobre. Então, uma criança pobre, que não tem, o pai não tem como pagar uma escola particular, onde que ela vai estudar? Na escola que o Estado proporcionou para ela. Todas as crianças têm que estudar? Eu imagino que você pense também que todas as crianças têm que estudar. Ah, uma mulher pobre que está com câncer, como é que ela vai tratar do câncer dela? 15 milhões de desempregados no país. Como é que ela vai tratar? O Estado vai ter que garantir saúde para ela. Então, educação, saúde e outras questões, o Estado vai ter que intervir para garantir esses direitos. Então, saúde, educação, moradia, são direitos de segunda geração. O que cai no PNDH 2? 2002, governo Lula, são direitos civis e políticos, mais os econômicos, sociais e culturais, e eram 518 propostas. Você precisa conhecer a proposta? Não precisa. Saber que lá nessas 518 propostas tinha lá o cadeirante que pediu determinada coisa. Não precisa saber. Entendeu? Beleza, então. Então agora nós vamos para o PNDH 3. Tá bom? Esse é o que mais cai. Vamos lá? Se eu tiver muito rápido, é só você parar aí o vídeo e anotar. E aí depois volta. Tranquilo? Então vamos para o PNDH 3. PNDH 3. Esse é o que mais cai, tá bom? O PNDH 3, ele surgiu em 2009, tá? Ele é um decreto, todos eles são decretos, tá, pessoal? Depois que faz a discussão toda que eu expliquei para vocês, no final gera um decreto. Do PNDH 1 e do 2 é a mesma coisa, só que não cai o número do decreto, tá bom? Esse aqui ó, é o decreto 7.037 de 2009, também do governo Lula. Teve algumas discussões e aí o decreto foi alterado em 2010. Aí depois ele virou o decreto 7.177 de 2010. Beleza? O que cai? Cai que ele ficou mais complexo. Não é só 518 propostas, agora mudou. Então agora ficou mais complexo. E aí essa complexidade cai. Beleza? Como é muita coisa, é muita proposta de LGBT, cadeirante, não sei quem, é muita proposta, então teve que organizar para não ficar aquela bagunça. Aí organizou, falou assim, vamos organizar essas propostas, vamos colocar ela dentro de objetivos, cada objetivo vai ser diferente, vai ter as propostas, e vamos pegar esses objetivos e colocar dentro de eixos orientadores. Aí foi feito assim. Para você entender, eu gosto de comparar com a Bíblia. A Bíblia não tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Então é como se fossem os eixos orientadores. Dentro de cada testamento não tem os livros da Bíblia? Não tem os livros? É como se fossem as diretrizes. Os livros não se dividem em capítulos, é como se fossem os objetivos. E os capítulos não se dividem em versículos, é como se fossem as propostas. Entendeu?